E aí você começa a fazer planejamentos, começa sempre dos planejamentos macros para os micros, né. Faz um calendário do ano, o que que você pretende fazer nesse ano? Então, normalmente e-commerce sempre começa, põe as datas principais, Black Friday é uma data que todo mundo tem que ter no seu calendário. Então põe as outras datas sazonais, né, dependendo do seu nicho, o seu nicho é mais de roupa, então você vai pôr, se é roupa feminina, moda feminina, dia das mães, então se é moda masculina, dia dos pais, e vai pondo essas datas sazonais. Se você já tem essas grandes datas, você já sabe mais ou menos onde você tem que estar planejado, É, que porque itens. exato, tem até uma frase que é interessante, né, que vender é como se você estivesse dirigindo um carro, assim. Se você não olha para o contexto, você não sabe se você está acelerando, né, ou você olha para o velocímetro, você não sabe se você está acelerando porque você está pisando mais no acelerador ou porque você está numa descida. E é justamente essa questão da Exatamente. sazonalidade. Se você está na Black Friday, claro, a tendência é suas vendas aumentarem. Então, às vezes você faz uma ação, você olha para, putz, novembro meu e-commerce foi muito bem. É o esperado, sabe? É o mínimo que se espera. Uhum. E é isso quando você está começando a olhar num planejamento, as coisas começam a fazer um pouco de sentido. Se você olhar o número bruto e não saber o que está por trás, porque beleza, a Black Friday é uma sazonalidade muito clara. Então você sabe que ali novembro e dezembro, comecinho de dezembro vai ser afetado por isso. Mas e se você tem outras sazonalidades no seu negócio? Como você falou do chuveiro, que no inverno vai vender mais chuveiro. E aí você pode, se você olhar só os números brutos do negócio e não entender que existe essa sazonalidade, você vai dizer, olha, vende bastante chuveiro em junho, julho. Então eu vou comprar bastante chuveiro em junho e julho porque vende bastante. E não é esse o porquê Uhum. da coisa. O porquê é exatamente essa questão. Ah, é o inverno, as pessoas aumentam a demanda, então consequentemente não é só o chuveiro, a questão de Coisas relacionadas. resistência também É. vai vender, porque a resistência vai queimar mais, porque todo mundo está usando o chuveiro numa temperatura muito maior, ela desgasta com mais tempo. Então aí você vai tendo diversas outras coisas. Então, você vai ter disjuntor, se você vende parte elétrica, você vai ter parte de fiação que você vai vender, porque provavelmente vai misturar um disjuntor, vai ter que trocar algum fio, fiação é antiga, tem que trocar para mais moderna, para aguentar a temperatura, os chuveiros modernos são diferentes dos chuveiros antigos. Então, você tem várias coisas que vão te dando esses dados que você já praticamente completou a sua loja. Então, ao invés de você só colocar Uhum. chuveiro, você vai deixar o chuveiro, a resistência, fio, disjuntor do lado. Talvez você deixe um vendedor ali naquela parte da loja, porque você vai ter um fluxo maior de pessoas. Isso você está falando da loja física. Na loja virtual você vai fazer a mesma coisa. Você vai deixar coisas para tirar dúvida, quais são os melhores chuveiros indicados para o Uhum. inverno, quais são os chuveiros que têm maior temperatura e menor gasto de energia, porque a gente está com um custo de energia muito alto. Então, se trazer essas coisas já prevendo no seu planejamento anual, vai fazer super sentido. E uma coisa que isso prejudica bastante é que se você não entende o porquê que você está vendendo mais, você também não vai entender o porquê que você parou de vender. Exato. E esse é um problema, né? Porque justamente quando você está aumentando as vendas, muitas vezes você nem liga para entender o Uhum. porquê que você está vendendo mais e é natural, tipo, tá dando tudo certo. O problema é, e quando parar de dar certo? Porque quando parar de dar certo, você vai parar ali para olhar os dados, porque, pô, algo apertou no seu calo, né? Você vai parar para olhar os dados, só que você não vai ter noção nenhuma, porque, pô, você não sabe o que você estava fazendo para dar certo. Você não sabe se alguma coisa parou. E se você não faz o histórico, como a gente comentou, de colocar todas as ações que você fez na data que você fez, aí dificulta muito. Você meio que sai do zero. Você tem que novamente experimentar as coisas, tentar fazer coisas novas. É, porque não é garantia, né, não é porque você tá vendendo mais hoje que amanhã você vai continuar vendendo mais. Uhum. E o foco aqui é justamente isso, entender o porquê vai te permitir não só, vender mais, né, replicar os seus sucessos, né, "Ah, eu fiz uma campanha tal, deu super certo, eu vou repetir essa campanha no mês que vem", mas também a evitar errar novamente em coisas que você está errando. Porque isso é muito importante. Às vezes você errou em algo, você não documentou aquilo, outro mês pode ser que você erre na mesma coisa. Uhum. Então, isso ajuda não só a replicar os sucessos, mas também a evitar repetir erros. Tem uma Tem muita gente que confunde movimento com progresso, e não necessariamente são a mesma coisa, né? Se você está aumentando as vendas, não quer dizer que você está progredindo, está se tornando uma empresa maior necessariamente. Porque pode ser que está muito atrelado a algum outro fator, como você comentou, que você nem está enxergando. E quando você cai, também. Tem muita gente que tende a ir pelo caminho fácil, né? Ah, por que que tá caindo? Ah, é sazonalidade. Ah, uhum. sei lá, porque tal outra marca fez promoção e aí caiu, sabe? Às vezes não é isso, não tem, às vezes até interfere um pouco, mas não é aquilo que tá fazendo cair. Então você tem que também muitas vezes evitar essas respostas fáceis.
sabe, a primeira resposta que vem na, Uhum. na sua mente, tenta pular ela, porque ela é a resposta que todo mundo daria. Tenta buscar qual que seria a segunda resposta, sabe, a terceira. Porque aí você vai ir aprofundando no problema e falar, beleza, se não fosse esse o problema, né, Sim. essa primeira que veio na mente, qual que seria a outra causa possível? E aí você vai investigando, que é o que a gente vai comentar daqui a pouco sobre como descobrir as causas dos problemas, né?